Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, me antecedeu aqui nessa tribuna a nobre deputada, minha companheira de bancada, Beatriz Cerqueira, e que discorreu sobre a reforma da Previdência, que está nesse momento em votação no Congresso Nacional, e chamou a atenção para a importância também de se fazer a reforma tributária no Brasil, até porque nós teremos que fazer também, aqui em Minas Gerais, tomar uma série de medidas a respeito da busca da solução dos graves problemas fiscais que pesam no nosso Estado. Sem dúvida. A nobre deputada falou aqui da injustiça que foi essa reforma da Previdência, e ela tem absoluta razão. Não que as reformas e os ajustes previdenciários não sejam, felizmente, necessários de tempo em tempo, porque, afinal, com a evolução da sociedade, com as mudanças da sociedade, nós temos também necessário o conjunto da legislação, das medidas serem ajustadas às novidades, àquilo que a sociedade nos oferece. Por exemplo, quando há um aumento na expectativa de vida, há uma série portanto, de mudanças que têm que ser feitas. Mas é preciso saber qual mudança que é necessária, qual mudança que é justa, qual mudança que corresponde às possibilidades da sociedade brasileira. E isso é que faltou no Congresso Nacional, por parte, sobretudo, da maioria que ali está e do governo federal. Foi uma visão absolutamente vinculada ao chamado a ideologia neoliberal que prevaleceu naquela votação. Não se levou em conta as várias medidas que seriam possíveis. Nós temos nichos também de novas arrecadações para financiar o nosso sistema de previdência social e até da seguridade social como um todo. Por exemplo, eu defendo aqui, já estive nessa tribuna, defendendo uma nova contribuição previdenciária que deveria ser cobrada das transações financeiras, um pouco semelhante, porém aperfeiçoada à antiga CPMF, que tinha vantagens enormes, inclusive como instrumento fiscalizatório, mas também tinha defeitos que foram detectados, como, por exemplo, ser uma contribuição cumulativa. Essa contribuição sobre movimentação financeira previdenciária poderia compensar em muito a arrecadação, inclusive sendo muito mais lisa, muito mais adequada ao processo produtivo, à cadeia produtiva, porque ela seria não cumulativa, ela seria uma contribuição compensatória com as contribuições previdenciárias. Portanto, nós teríamos uma fonte importante de financiamento da Previdência, teríamos uma importante fonte também de ajustar a cadeia produtiva e, em lugar de criar mais o acúmulo de tributos ao longo dessa cadeia produtiva, como foi a antiga CPMF. Portanto, nós poderíamos criar outros nichos de tributos sem aumentar, de uma maneira distorcida, a carga tributária brasileira. Nós temos que pensar o financiamento, inclusive com a geração de empregos, inclusive financiar a Previdência da maneira mais adequada que existe, que é aumentar a sua arrecadação através da formalização do emprego e através da criação de empregos. Essa é uma forma também de promover o reequilíbrio previdenciário. Não se pode apenas pensar em cortar benefícios, cortar dos mais pobres e pensar em aumentar indefinidamente e de olho posto exclusivamente nos cálculos atuariais, sem observar aquilo que é a justiça social e aquilo que a sociedade incorpora como os ganhos de produtividade. Nós tivemos, portanto, um erro de enfoque para os cálculos dessa Previdência. É claro que os ajustes, felizmente, são necessários. O presidente Lula fez ajuste previdenciário, a presidenta Dilma fez também. E isso sempre ocorrerá. Felizmente é assim. A sociedade muda, a economia muda e os ajustes se tornam necessários. Mas que ajuste é esse? Esse que foi feito agora, sem observar sequer a correção de perdas, que não são tão importantes assim, mas são perdas cruéis, feitas dos trabalhadores que não tiveram o seu reajuste previdenciário, que perderam poder aquisitivo quando se aposentaram em momentos onde o cálculo da Previdência implicava em perdas. Por que não corrigir isso também? Já que é para corrigir, vamos corrigir tudo, inclusive aqueles ajustes que são feitos daqueles trabalhadores que tiveram contribuições
e que não são tão pesados assim hoje, porque lá se vão muitos anos, mas que tiveram perdas em relação aos cálculos do salário mínimo que eles contribuíram ao longo de vários tempos. Portanto, foi lamentável de que tenha faltado uma visão, de um lado, realista, de um lado, vendo a necessidade de um equilíbrio do sistema previdenciário e da nossa seguridade como um todo, mas também com um olhar mais amplo a respeito das possibilidades que existem. Dentre elas, sem dúvida nenhuma, se enquadra a necessidade de uma reforma tributária, que passaria, em primeiro lugar, para uma reforma tributária para reduzir a guerra fiscal que tanto pesa sobre o nosso Estado. Algumas coisas nós poderíamos fazer de imediato aqui em Minas Gerais. Por exemplo, através de um acordo das várias assembleias legislativas e com o Senado Federal, uma redução nas alíquotas interestaduais para diminuir a guerra fiscal. Minas Gerais tem sido prejudicada pela guerra fiscal. Nós poderemos fazer isso aqui através da força da Assembleia de Minas, que vai se reunir com outras assembleias. O nosso presidente tem se disposto a tudo isso. Nós podemos ajudar desde já com uma reforma tributária que diminua esses vazamentos, essa elisão fiscal tão grave que pesa, inclusive, aqui em Minas Gerais. Portanto, nós temos infinitas possibilidades e nós vamos ter a responsabilidade também de, aqui em Minas Gerais, de cuidar desse assunto. Não é apenas criticar, não quero ficar aqui apenas criticando, mas mostrar que nós podemos fazer diferente e fazer melhor. Nós podemos fazer aqui mesmo, no espaço que temos, fazer proposições e medidas que visam também a resgatar o crescimento econômico, a resgatar a robustez do nosso sistema de financiamento do Estado, através de medidas justas, equilibradas, sem exagerar a carga tributária, mas sem ter também nenhum tabu, nenhuma barreira intransponível para mexer na carga tributária, naqueles nichos que podem e devem ser onerados adequadamente para financiar o Estado e financiar também a nossa Seguridade Social. Portanto, uso essa tribuna aqui para fazer uma crítica contundente, mas, ao mesmo tempo, uma crítica equilibrada à questão da reforma que está sendo feita. Uma reforma que foi feita de uma maneira unilateral, com a visão equivocada sobre o potencial que o país tem para o reequilíbrio fiscal, inclusive das nossas contas da Previdência. Evidente que algumas distorções que são verificadas precisam de ser combatidas, mas, em nome disso, não se pode cortar de uma maneira indiscriminada direitos, sobretudo dos mais pobres. Isso aí não. A sociedade evolui é para aumentar o potencial do bem-estar social, e não o contrário. Nesse sentido, senhor presidente, junto aqui a minha voz, aqueles que protestam no país inteiro contra a reforma que está sendo feita, dizendo que muito poderíamos e deveríamos fazer agora e no futuro, com a evolução da sociedade, da evolução da nossa expectativa de vida, mas também com a evolução do potencial econômico do país, da nossa arrecadação saudável, do crescimento econômico, aí sim, com um olhar mais amplo, uma visão mais completa, fazer os ajustes, que sempre serão necessários, mas sempre no sentido de aperfeiçoar, de aumentar o bem-estar social e, sobretudo, a busca da igualdade e da justiça social. Tenho dito, senhor presidente.